Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando para sua dose semanal de velocidade aqui no portal Litoral Sul. Eu sou o Zeke Machado. Salve, salve, galera. Eu sou o Luiz Fernando. E a gente vai falar de coisa boa, como sempre, né? Sempre fala de coisa boa. Com certeza, e dessa vez em especial, né? Brasil na veia. Atenção, patriotas. Não. Hoje a gente vai falar da nova série da Netflix que estreou dia 29 de novembro. Senna. Sem palavras. Sem palavras. Simplesmente. A série que tá mexendo com toda a rede social, todo o Instagram. Vou falar um negócio pra vocês. Quem não chorou com essa série é um monge ou tá morto por dentro, não tem meio termo, porque é muito emocionante a recriação de certas cenas. Eu já tô dando spoiler do negócio, né? Verdade, calma, Zé. Calma. É porque aqui é velocidade. Ah! Aqui é velocidade, como um bom brasileiro, né? Não, Tá vendo? Bota a Tá pau. vendo? Então vamos falar sobre a série? E o que falar sobre essa série, hein? Então vamos começar pelo começo. O que falar da incrível performance do nosso amigo Gabriel? Meu Deus. Que não é meu amigo, ele não conhece a gente. Mas ele de fato é uma grande pessoa por interpretar o Senna de maneira perfeita, inclusive no jeito como ele falou o inglês, até no inglês. Sim, aquele Ele ficou sotaque muito dele. semelhante ao Ayrton Senna. Mas a gente tá aqui também pra falar, além da série, a gente também falar. A gente gostou da série, ela foi muito precisa sobre os eventos históricos que aconteceram, Demais. de como. E também da recriação, da ressignificação de algumas coisas. Por exemplo, uma das personagens é a Laura, jornalista. É Laura, né? A Laura, jornalista, ela é representação da mídia, né? E da relação do Senna com a mídia. Ela é uma personagem fictícia que não existe. Também teve o... Não sei se Maurício ou Márcio, se eu não me engano, mas é um fã do Senna que fez um desenho pro Senna. Marcelo. Sabia que começava com N, com M. O Marcelo, ele é uma representação dos fãs brasileiros, né? E é uma pessoa que, novamente, não existiu, só um personagem. Então, tipo, essa mesclagem com o Senna atuando em um filme, que foi o que aconteceu aqui, sabe? Com coisas que não aconteceram e que aconteceram. Uma mixagem, né? Entre o real e o fictício. É simplesmente incrível, não ficou estranho, sabe? Inclusive eu até achei que a Laura era real, mas não existe. O português dela é muito bom, inclusive. Sim, e o do Marcelo também, mesma coisa, achei que era real, não é? Mas de qualquer maneira, a gente vai falar também, além da série que foi incrível, das coisas que não aconteceram, mas antes disso, Luiz, o que tu tens a me dizer sobre a série? Cara, vamos lá. Antes de eu me emocionar aqui e falar sobre o que eu achei, a gente tem que entender que a série é uma ficção. O próprio Gabriel Leone, ele diz que é uma ficção baseada em fatos reais. Então, assim, eu diria que 80% da série é real. Algumas coisas são aumentadas. Até a gente estava conversando sobre, na época que ele estava na Fórmula Ford, que ele estava ali, né? Que ele vai buscar o motor e depois volta, ele faz a viagem na metade do tempo. Aquilo ali é um pouco de ficção. Aquilo ali não foi bem assim que aconteceu. E sobre a fita também que ele arrancou, aquilo é verdade. Só o que de fato é ficção ali? Aquilo aconteceu, só que não foi bem assim. Nesse fato em exemplo, sobre a fita, uma curiosidade pro pessoal, ele treinou aquela manobra por semanas para tirar a fita. E o que é impressionante? Quando ele tirou a fita, ele estava passando por uma chicane. Então eram curvas muito fechadas. Ele estava com uma mão no volante e a outra ele estava aqui para tirar a fita do radiador. Então a gente tem que entender que vários momentos da série são assim. É aquilo ali mesmo, só que não foi daquela forma que aconteceu. Ainda sobre o exemplo do Senna da fita, cara, pra demonstrar a dedicação do homem, né? Porque ele treinou por semana. Rapaz, se eu tenho uma obsessão em uma semana, na próxima eu já esqueço. Por exemplo, uma música que eu escuto muito. Nossa, que música legal. Semana que vem, que música é essa? Não quero mais essa música. Então, a dedicação do Ayrton Senna era um negócio, assim, incrível e inspirador, principalmente, né? E uma coisa que eu posso dizer é que, assim, quando eu gosto de alguma coisa, nisso eu tenho em comum com ele que eu fico realmente obcecado. Então, eu assisti a série em 2 dias. Eu cheguei de noite em casa na sexta-feira, no dia que lançou, assisti no sábado de tarde e já tinha terminado os 6 episódios. Eu amei a série. Em prantos. Não, correndo. E eu tava conversando com o Zeke sobre isso, e ele tem essa coisa parecida comigo, que a gente é difícil pra chorar. No entanto, a gente chorou uma vez, mas vontade de chorar foram várias. Agora, de me arrepiar,
Cara, milhares de vezes, assim. De botar a mão na boca e falar, meu Deus. Meu Deus. E aí eu reassisti a série alguns episódios com meu irmão, que tava um pouquinho atrasado em relação a mim. Me arrepiei de novo. Se a gente vai começar a falar aqui, cara, vai acontecer de novo. É sensacional. E o quão impressionante é o fato de que a vida dele não precisa aumentar nada e já parece uma história de filme. Exatamente, é isso que eu ia comentar também, né? A história do Senna, como o Gabriel comentou, Gabriel, como se fosse meu amigo, né? Mas enfim, Nosso brother. como ele comentou, é uma ficção baseada em uma história real. Ou seja, a história dele é tão boa que inspira a fazer uma ficção. Basicamente isso, sabe? E assim, a gente vê que a parte que é ficção não é muito aumentada. Tipo, Exatamente. tudo que tá ali realmente aconteceu. O É. que vai mudar é a forma como aconteceu. Ou um personagem que não existia, que é inserido pro roteiro ter para ter um subterfúgio ali pro roteiro, para explicar como que era a relação dele com a imprensa, para facilitar. Mas, em via de regra, as coisas impressionantes que você viu assim, meu Deus, não acredito, elas aconteceram. Sim. E tem mais coisa que a série não contou e que você vai ficar, meu Deus, mas também aconteceram. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. Ainda sobre a emoção da série, quero mencionar meu amigo que também tá assistindo essa série. Ele é mais coração mole, né? Ele falou, ele não terminou a série. Ele não terminou a série e já chorou umas 3 vezes. 2, 3 vezes. É um jogo. Então, sensacional. Tem uma outra amiga minha que ela não viu a série, ponto. Mas ela chorou vendo edit do TikTok sobre a série. Tá, então, meu amigo Zanoni e minha amiga Flávia, beijo, kisses pra vocês. Então, assim, sensacional. Qualquer brasileiro, cara, que assiste essa série fica muito emocionado, não tem como. Sim. E também, essa série, nos primeiros episódios e nos últimos também, ele vai trazer uma coisa muito interessante, que eu achei muito interessante, né? O Ayrton brasileiríssimo e tem essas cenas que se passam no Brasil e com as cores, né, meio amarelado, com essa paleta de cores, né, amarelado, dá a impressão de que o Brasil é o lar para quem tá assistindo. E a Europa ela é mais fria, tem cores mais frias, lá é tudo azul, sabe? Raramente tu vai ver uma cor quente lá, pra te dar a impressão de que tu tá fora de casa. Então a própria série, ela te posiciona como se fosse o Ayrton, sabe? E aí quando o Ayrton tá na Europa, que passa vários episódios que ele tá na Europa, e aí ele volta pra cá, a gente se sente em casa de novo, assim como o próprio Ayrton. Então isso é sensacional, a fotografia da série é muito boa. Eu achei interessante também que não vou confirmar isso. Eu pesquisei, mas não achei nenhuma resposta. Só foi a do Google, o Gemini falou que sim, mas eu não vou confiar na resposta enfim, de qualquer maneira. Que disse que algumas cenas, né, gravadas foram feitas dentro de um videogame. Eu ficava me perguntando, como é que eles pegaram uma McLaren MP4/4, um carro que só vive em museu, um carro que, se existe uma ou duas dessas no mundo é muito, sabe? Pra fazer essa série, sabe? Foi feito por um videogame, algumas cenas, sabe? E dá pra perceber, um CGI muito bom, inclusive, um videogame muito bom. Eu acho que o jogo é Automobilista, não sei, que é um jogo brasileiro, inclusive, baseado no Project Cars. Que tem esses carros, enfim, provavelmente modificados para que se adaptem ao filme. Mas, cara, sensacional, sabe? De um ponto de vista de uma pessoa que gosta de filmes, né? Que acompanha e tal. Meu filme favorito, inclusive, é Taxi Driver. Esse filme é muito bom. Já ouvi falar muito sobre Taxi Driver. Muito bom. Nossa. Pra uma pessoa que gosta disso, que percebe... eu não sou nenhum cult, né? Mas uma pessoa que gosta disso, que percebe essas coisas... É uma série, assim, sensacional nesse sentido. Sobre a estrutura da série, vamos lá. O que eu gostaria de falar sobre isso? Os atores todos falaram que a estrutura parece uma logística de guerra, que é imensa. Vários deles, a Pamela Tomé que fez a Xuxa, o Gabriel Leone falavam, eu nunca tive em um set tão gigante. Pamela Tomé que é a nossa vizinha, né? Gaúcha. Ela é gaúcha? Eu não sabia. Que massa. Eles falam que a estrutura era muito gigante. Então, eles gravaram de diversas formas as cenas. Teve a parte do videogame, teve a parte do estúdio de telas de LED. Eles também fizeram 22 réplicas de carros para imitar, para dar forma àquelas corridas. Então, tinham dublês que eram pilotos para fazer algumas cenas valendo. A própria Mônaco, eles fizeram chover por mais de 30 metros de extensão.
e chovia na parte que o Galvão tava gravando ali, batia aquela chuva no vidro, aquilo era água, ela escorria, vinha pra uma caixa d'água e voltava. Falavam que era uma estrutura Caraca. bizarra. E aquilo que tu falou sobre a fotografia, eles falaram no making of que como é que funciona. Eles colocaram isso em 4 fases. A primeira fase seria da Inglaterra, onde a gente realmente está sozinho, é tudo cinza. Lembram daquela praia que ele tá com a primeira esposa dele? Com a única esposa dele? Ali é tudo frio, cinza. E o plano de câmera é sempre distante. Sim. Demonstrando aquela solidão que ele tava. Tô longe de casa, tô na Inglaterra. Igual tu falou, no Brasil as cores são quentes, são mais vivas. E depois a gente tem outras 2. Quando ele chega na Fórmula 1, tudo é brilhante, tudo é estimulante. Tudo é extremamente limpo e brilhoso, quase estéril, para simbolizar aquela coisa da Fórmula 1. E no último episódio, tudo é azul e branco, conforme a Williams. Lembrando também exatamente, isso eu percebi o hospital. Também. Então a gente tem essas 4 fases da fotografia. Eles se atentam em cada detalhe. Muito estranho, porque nesse dia em específico em Imola estava ensolarado, estava calor, sol, ou seja, quente, mas mesmo assim eles conseguiram trazer essa cor cinza, essa cor azul. Exatamente. Esse episódio é o que muito o pessoal infeliz. vai observar. E as atuações deles, o que tu achou? Tem uns negócios muito legais pra falar. É mesmo? Eu não sou o tipo de cara que sabe muita coisa sobre atuação, entendeu? Eu não sei, mais ou menos, né? Conforme o nível normal de ser, mas eu não sei identificar um bom ator de um ruim ator, sabe? Pra mim todos são bons atores porque eles conseguem me convencer do que tá acontecendo ali. Porém depende. Mas nesse caso eu gostei bastante, sabe? Da atuação deles. Alguns foi muito, outros foram poucos, mas o Gabriel foi sensacional, eu gostei bastante da atuação dele. E do meu lado é isso. Cara, o Gabriel, ele é muito talentoso. Sim. O jeito que ele pega os trejeitos do Senna, porque a gente observa que ele era muito brincalhão, ele tinha aquela postura de rivalidade, mas isso era na pista. Então, quando o Gabriel tá dentro da Fórmula 1, quando ele tá com os pilotos, ele coloca dedo na cara, ele fala com força e ele tá naquela postura impositiva. Mas a gente observa que ele também não era um cara muito extrovertido, ele era tímido. Então, quando ele tá nos momentos íntimos dele, ele tá um pouquinho mais... com a postura um pouquinho mais caída, assim. Tá mais tímido. Que é um pouco de como o Senna era. E tem gente que convivia com o Senna e diz que tinha trejeitos que o Gabriel fazia que era igual. Caraca. Até na hora de morder, ele fazia pra expandir o maxilar dele e parecer mais com o Senna. O cara é muito bom. E tem outra coisa também que eu vi do Matt Mella, do Prost, que eu achei muito legal. Eu também não entendo nada de atuação, então a gente tá no mesmo nível. Mas o que eu achei de legal foi ele falar: eu queria fazer um antagonista, né, o vilão, só que eu não queria que todo mundo só odiasse. Eu queria que ficasse aquela dúvida, tipo, pô, mas esse cara não é tão mal. E tem horas na série que a gente tá olhando pro Prost e fala, eu te odeio. E tem horas que a gente fala, cara, exatamente. Que ódio, mas eu tô começando a gostar dele, sabe? Que é literalmente como o Prost era. E isso nada mais é que a realidade. Literalmente isso. Porque assim, ninguém é mal e bom o tempo todo. Exatamente. O Senna é o nosso ídolo. Na série ele é o nosso mocinho ali. Mas a gente sabe que o Senna não era santo. Então ele foi muito difícil com o Prost também foi um pouco difícil com ele. Rivalidade de piloto normal, Isso. super normal. E a gente até tem um negócio legal pra falar depois, mais à frente no nosso podcast, sobre a relação dos dois. Mas o Matt Mella disse, eu queria atingir isso. Não queria que todo mundo me odiasse, queria que todo mundo tivesse no final uma dúvida. E ele conseguiu, cara. Que ator maravilhoso também que é o Prost. Os dois são muito bons. E pra continuar a nossa sequência sobre a série, a gente vai falar sobre os fatos... Exato. Que eu e o Luiz achamos legais. A gente colocou mesmo assim porque é o nosso podcast, né? Igual dizia o Senna, que é uma democracia, quem manda sou eu. Exatamente, parafraseando o patrão, né? Ótimos momentos, começando pela Corrida dos Campeões em 1984, Isso. ano de... Opa! Não, opa, spoiler. Ano de estreia do Ayrton Senna pilotando a sua Mercedes-Benz 190e 2.3 16 Cosworth.
Motor que depois o Schumacher, Nome grande. usou, né, na Fórmula 1. Exatamente. A Cosworth, ela tem uma ligação muito grande com a Fórmula 1, né? Fazendo motores também para carros de rua. Inclusive, tu acredita que o Chevrolet Vectra, o nosso Vectra, o GSI, saiu com o cabeçote da Cosworth? Sério? Caraca. Eles são mais raros, né? Mas saiu. Sim, então a gente Faz era um tempo. pouquinho da... Um pouquinho de Fórmula 1 na nossa terra, quem né? diria? Não bastava o Senna. A gente tem o Vectra GSI, Exato. que tem... na verdade, tu tem que, tipo, investigar bastante até achar a Fórmula 1 dele, né? Mas, de qualquer maneira, aí a Corrida dos Campeões, nesse ano de estreia do Senna, 84, que ele tava na equipe Toleman, exatamente, com o motor Hart, né? O 415T. Que o pai dele tava cabreiro, inclusive, né? Porque, enfim, ninguém conhece a Hart, né? Ele fala assim, motor da Ford. Exato. Pronto, Aí o pai dele, é aquele cara que faz o motor em casa? É que esse aí que tu vai correr na Fórmula 1, ele... Não, pai, não é bem assim, veja bem. Mal sabe ele que a melhor coisa que existe são motores fabricados em casa, feitos à mão. Handmade. Né? E não... Inclusive é por isso que a Mercedes ainda tem esse método de motores construídos à mão. A AMG, inclusive, e eles te entregam um carro com a assinatura de quem montou o Que motor. legal. A Ferrari no começo era assim também. Imagina que sim. Bem a cara dela. Enfim, essa era a Corrida dos Campeões. Ayrton Senna com seu capacetinho. Cara, pra vocês terem noção, tinham 9 campeões mundiais de Fórmula 1 correndo, todos com o mesmo carro nessa corrida aí. Quem é que ganhou no ano de estreia na Fórmula 1? Adivinha? Adivinha. Não precisa nem adivinhar, né? Qual que é a graça? E, Cara, foi Niki Lauda, não. Foi o nosso Beco, né? Pelo amor de Deus, ele ganhou pra, tipo assim, pra assustar todo mundo, né? Sinceramente. O Gabriel Leone, ele disse que, inclusive até, assim, dando uma pincelada sobre a polêmica da Adriana Galisteu e da Xuxa, ele disse que não apareceu porque a ideia da série era mostrar os grandes momentos do Senna. E eu acho que ele se perdeu. E amor não é um grande momento? Eu acho que ele se perdeu um pouquinho falando nisso, porque eu acho que ele quis dizer, mostrar os campeonatos que ele foi campeão. E aí, pra situar a galera, teve grandíssimos momentos do Senna. Esse é um antes de 92 e antes de 94. Que esse aí é 84. Mas entre 92 e 93, que foi quando o Gabriel disse que não tiveram grandes momentos, teve sim, e são os que a gente vai pontuar daqui pra frente. Acho que não faz muito sentido essa fala dele. Aí ele quis dizer isso pra também passar um paninho. Passar né? aquele pano não, pra porque não, tá tudo justificar. bem, tá tudo bem, pessoal. Mas vamos lá, vamos provar aí que eles perderam algumas coisas importantes. E na sequência, esse não foi um grande momento, porém teve treta no grid. Isso. Ayrton Senna e sabe esse menino aqui de costas? Quem se tornaria esse? Michael Schumacher. Esse. A gente, na corrida ali era 84, aqui já é 92, tá? Aqui a gente já tá falando sobre a lacuna que a série não fala. Eu conto, outro conto. Pode contar. Schumacher. O que acontece? Em 92, no GP do Brasil, a McLaren estava com um problema no motor, o Senna foi arrancar, ele saiu, mas o motor apagou e depois voltou. Nesse meio tempo, o Schumacher passa. Só que depois, o Senna recupera a posição. E aí o Schumacher, o quê? Fica bravo? Ele tava querendo se mostrar... Um alemão bravo, vixi. Não, alemão bravo tá louco. Aí ele tava querendo se mostrar pra torcida, e aí ele ficou bravo. No GP da França, ele bateu no Senna de propósito, atrás do Senna. E aí o Senna foi, e aí, mano, qual é que é a treta? Como um bom brasileiro. O que tá acontecendo? E aí o Senna chegou e falou, se tu tiver alguma coisa contra mim, tu para de falar com a imprensa e tu vem resolver comigo. E anos depois da morte do Senna, o Schumacher foi e falou, não, realmente ele tava certo, e deu a razão pro Só depois Senna. que morre, né, cara? É Pra te ver. sensacional. Dando continuidade, a gente tem aqui o episódio em que o Ayrton Senna literalmente salvou a vida de Eric Comas em Spa. Isso foi em 92 também? Foi em 92 na Bélgica. 1992. Na Bélgica, circuito de Grande Prêmio de Spa. Onde o que aconteceu? O Comas bateu forte e ele perdeu a consciência com o seu pezinho no acelerador. Eu imagino que... Gasolina vazando, né? Gasolina vazando. E eu imagino que esse carro aqui era turbo, porque nessa era todo turbo, porque era uma coisa bonita colocar turbo, isso, aquilo, ai que legal, né? Então o turbo, vocês que acompanham provavelmente sabem que mexe com pressão e pressão estoura.
Então tinha gasolina, tinha calor e tinha pressão. Ia explodir. Carros geralmente não explodem, tá? Geralmente não explodem porque a vida não é um filme, né? Ela pode até imitar ser, mas ela não é um filme. Se acontecer a mesma coisa, tipo, não, meu Corsa... Não, meu Corsa não. Deus o livre. Sei lá, eu bati o carro, vazou gasolina com meu pé no acelerador. O máximo que vai acontecer vai ser o carro morrer, tá ligado? Vai começar a sair fumaça, é isso aí, não vai explodir. Ou vai pegar fogo, mas explodir não vai, sabe? E aqui nessa situação iria explodir. Senna parou seu McLaren no meio do GP. Parou seu McLaren para poder socorrer o Comas. Exato. As fotos aqui elas estão ruins porque a gente tá falando aí de 1994, pessoal. 30 anos. Exato. O Senna saiu nesse vídeo, existe, se vocês procurarem vídeo na internet, é muito engraçado. Engraçado, é trágico, né? Mas digo, hoje, graças a Deus sabendo que depois deu tudo certo, é engraçado que o Senna fica desviando e com medo de ser atropelado. Mas ele foi lá salvar o Eric Comas e disse que faltava... O Eric, depois de entrevistas no futuro, disse que em questão de segundos podia explodir o carro dele. E esse aqui, na sequência, é um McLaren com um nome bem complicado. Eu vou puxar lá minha colinha, porque a McLaren teve... MP4/7, não é? MP4/7A. /7A. Acabei de lembrar, eu nem precisei pegar minha colinha. Boa. Enfim. O que acontece? Em 92, o carro da McLaren ficou pronto só no Brasil. Aquele GP que o Senna deu uma engasgada, o Schumacher passou e dali o Schumacher começou a ficar bravo com ele. E essa era a terceira etapa do campeonato. Só para vocês darem uma situada aí, que era isso que estava acontecendo. E já vai culminar no que acontece no nosso próximo fato, inclusive. E na sequência temos a entrada do Alan Prost Na Williams, dando vantagem ao Alan Prost. Isso, porque em 92 ele não correu. E aí em 92 e 93 a Williams estava voando. O reinado da McLaren estava caindo um pouco e a Williams estava voando. E como o carro não irônico, ficou... né? Exato. Em comparação com hoje em dia, bicho. Exatamente. E como o Senna já estava meio bravo com a McLaren porque o carro tinha ficado pronto só na terceira etapa do Brasil, eles tinham perdido 2 corridas, então ele queria ir para a Williams. Só que quem estava voltando... Ele queria o melhor carro, né? Quem estava voltando do ano sabático era o Prost. E o Prost pediu uma coisa no contrato dele: não contratem o Senna junto, que eu não quero ser atrapalhado nesse campeonato, que eu quero ser campeão mundial. Que bicho tinhoso, mas é gente fina até. Pesares. Eu sei que em todo post do Instagram dele tu pode ver, do perfil oficial do Alan Prost, tu pode ver, cara, toda foto tem algum todos os comentários são em português que nunca será, devolve 89 pro Senna. Cara, Brasil. Porque toda foto. E o Senna tinha até se oferecido pra pilotar de graça, tá? Sim. E não rolou. O contrato com o Prost. Dando continuidade, a gente tem um marco na carreira de Ayrton Senna, que foi a vitória dele no GP do Brasil em 93, exatamente. Em 1993, cara. Que foi quando quebrou o câmbio, né, dele. Esse daí... Não, foi um ano antes. Um ano antes? Mas eu ainda assim quero falar 2 anos antes, sobre esse episódio. Que daí apareceu na série e esse GP não apareceu. Entendi, então é outro. Tá. Porque é interessantíssimo o que aconteceu. Chamou muito a minha atenção o fato de que o Senna saiu do carro e ele estava todo debilitado, ele mal conseguiu levantar o troféu dele, né, quando ele venceu e tal. E eu fiquei me perguntando, a única coisa que aconteceu foi quebrar o câmbio do carro. Pois é uma coisa que eu queria saber. Eu acho que vai me explicar agora. Eu vou te explicar agora. Porque eu não fazia a relação do... Ok, quebrou a marcha, ele tá só de sexta. Mas o que isso envolve com o esforço físico? Então, 2 coisas, né? O carro em marcha alta, ele ficava muito instável. Muito instável, então ele tinha que segurar no braço. Uma pessoa na internet, ela descreveu esse momento como... É como se fosse pilotar um tanque de guerra em velocidade de Grand Prix. Caraca. E o Senna tava segurando no braço. Faz sentido. E outro detalhe interessante. Começou a chover. Então ele só não tinha como... Ele só não tinha como controlar um tanque de guerra, mas como ele tinha que enfrentar a chuva também. Tudo isso ao mesmo tempo. Como ele venceu, eu não faço ideia. Sim. Sinceramente, eu não sei. Com essas clarezas agora que eu trouxe, cara, eu não faço ideia de como ele venceu, cara. O pai dele na série até fala, né? Ou melhor, a mãe dele pergunta: começou a chover, isso vai ser bom, né? Aí o pai dele fala: hoje não, Zazá. Hoje não. Hoje não, Zazá. Hoje não.
E esse daí foi em 93. Se não me engano, o GP da Sexta Marcha foi em 91. E esse foi em 93, quando ele fez uma ultrapassagem histórica em cima do Damon Hill. E no final, a torcida invadiu a pista. E aí a gente tá falando de 93. Ah, Luiz Zec, mas isso aí aparece na série, aparece, mas é só no noticiário, quando eles estão na balada, onde o Senna conhece Adriano Galisteu. E aí aquilo ali é 93. E aí eles falam rapidamente sobre isso, mas, cara, foi... Olha isso, imagina tu tá ali, tu invadir a pista, tu tá tipo, meu Deus, eu tô do lado do Senna, ele acabou de terminar a corrida. Exato. Da McLaren do Exatamente. Senna. Dando continuidade aos fatos que não estiveram na série, mas aconteceram, teve o GP da Europa. Legal, esse não tem muita coisa pra falar, mas o que aconteceu foi que o Senna largou em quarto, perdeu na largada a posição dele e foi pra quinto. E quando terminou a volta, primeira volta... A volta. Onde é que ele tava, Zeke? No lugar dele. Em primeiro lugar. Exatamente. Em primeiro lugar. E aqui, eu acho muito legal esse troféu aqui do Senna. Que não vai pegar, né? Mas é o troféu do Sonic. É o troféu do Sonic, né? Legal muito demais. Legal, muito legal. Então, na sequência, a gente vai te lembrar de outra coisa, né? Que Ayrton Senna é o rei de Mônaco. Exato. Grandíssimo rei de Mônaco. Isso não foi tão frisado assim na série, sabe? Que, quer dizer, teve um dos primeiros episódios que mostrou ele na Toleman, correndo em Monza, que ele foi muito bem, não sei o que, mas não ficou muito claro pra mim, sabe? Faltou frisar mais. Faltou frisar. E tem aquele lance que aquilo é uma fala provavelmente inventada também, né? Não dá pra saber se aconteceu ou não. Quando ele fica com aquela baronesa, duquesa, enfim, o que era lá que tava de amarelo. Acho que é mentira. Mas ela fala como um rei. E de fato, depois ele é conhecido como Mr. Mônaco, como o rei de Mônaco. E o senhor Mônaco, né? Ele ganhou, olha só, olha que loucura. Ele participou de 10 GPs de Mônaco, desde que ele estreou. 84, a gente vai até 93. 10. Vamos lá. 2 ele não ganhou, então sobram aqui 8. Desses 8, 1 ele bateu, e ele estava em primeiro, ele ia ganhar. E o outro foi aquele logo da estreia que ele foi roubado. Então, os outros 6 ele ganhou. Ou seja, ele ia ganhar os 8. Ele estava na frente dos 8. Um ele foi roubado e o outro ele bateu. Só os outros 2 que não foi ele. E até hoje, na história, ele é o que mais ganhou em Mônaco, 6 vezes. O máximo é 5, que daí é o Schumacher e o... Esqueci o nome dele. Não fala Verstappen. Não, Verstappen não é. Fica tranquilo. Merdas. O que rolou nesse primeiro que ele tava correndo pela Toleman foi muito engraçado, né? Que ele ia ganhar a estreia dele em Mônaco. Numa Toleman. É tipo o Gabriel Bortoleto vencer em Mônaco na chuva com uma Sauber. É a mesma coisa. Imagina, cara. É a mesma coisa. Daí faz pensar, cara. Porque, tipo assim, hoje em dia, cada equipe tem seu espaço no piloto. O que é muito chato. A gente sabe exatamente onde eles vão se posicionar. Eu não preciso assistir a corrida pra saber que a Williams não vai ganhar, que a Sauber não vai ganhar. Exatamente. Agora ele numa Toleman, que é tipo equivalente a uma Williams de hoje, né? Exato, de hoje. Uma Williams de hoje, uma Sauber de hoje, uma Haas de hoje até. Não, mais ou menos. A Haas é melhorzinha, né? Vencer. Sabe? Imagina o Bottas vencendo numa Sauber. É a mesma coisa. Exatamente. Caraca, é insano. Ele é muito bravo. Insano. Então, dando continuidade nas tretas do Senna, novamente, teve esse episódio. Aí eles estão se cumprimentando. Mas o que acontece? Quando você tá em primeiro, mas você dá uma volta em alguém, esse alguém se chama retardatário. E aí, quando esse retardatário tá vendo que você tá atrás, ele ganha uma bandeira azul, que significa que ele é obrigado a dar passagem para você. E aí, o Senna deu uma volta no Irvine e o Irvine não deixou ele passar e fez umas manobras meio perigosas. Ok. Aí, depois o Senna foi tirar satisfação com ele. E se eu não me engano, o Rubinho era companheiro de equipe do Irvine, ou tava ali, alguma coisa. E o Rubinho fala hoje que foi a seguinte cena. Nossa, desculpa o trocadilho. Ele chegou na garagem, começou a tirar satisfação com o Irvine e o Irvine: você tava lento. Eu não deixei você passar porque não precisava. E aí, essa falta de emoção, o Rubinho disse que foi o que deixou o Senna
furioso. E o Cena, ele é canhoto. Quem entende de UFC aí sabe que é o pior tipo de pessoa pra lutar. Ele foi pra cima do Irvine com a mão direita e o Irvine tirou o rosto. O Cena veio, que ele era canhoto, BUM! Deu um socaço, o Irvine caiu. E aí começou a galera do deixa disso e tarará. Caraca. E o Cena se meteu nessa confusão. Você não meteu ele a porrada, a imagem do brasileiro, né? O brigão, alegre, descontraído. Inclusive, até no começo da série, aparece ele pegando o pescoço do cara, acho que é na Fórmula Ford ainda. Existe uma foto daquele momento. Existe uma foto. Cara, que massa que existe esse registro. Existe de fato. Essa foi a última corrida de Senna pela McLaren. Entendeu? Cumprimentando o Alan Prost. Exato. Tem muito momento que a série não mostra e que é tipo muito valioso. Em 93, na Austrália, o Prost estava se aposentando e a McLaren ia deixar de ser a equipe do Senna, porque no ano seguinte ele ia para a Williams, já que o Prost ia sair. Então era assim, uma despedida gigante. Primeiro do arquirrival dele e segundo da maior equipe que ele pilotou. E falavam coisas de tipo, meu Deus, como é estranho você não estar aqui, Senna. O Ron Dennis, o chefe de equipe, falava. Tipo, se pra você é estranho, imagina pra gente que vai ter você aqui ano que vem. E aí foi a última corrida dele. Diziam que ele tava chorando e tudo mais. E ele apertou a mão do Prost. Nos bastidores também, eles não sabiam que estava sendo gravados, mas ele deu um aperto de mão no Prost. E aí ele puxou ele para um abraço. E o Prost fala, eu senti que naquele momento realmente foi um abraço sincero. E aí ele puxa o Prost pro pódio, pro primeiro lugar. Ele ganhou essa corrida na Austrália, né? Mas o Prost foi campeão. Tanto é que o Prost ali, na série, falava que na Austrália se dava bem. Verdade, né? Isso. Simple the Best. Simple the Best, a música que toca no final da série, da Tina Turner. Na comemoração desse GP, o Senna tava com a Adriana Galisteu, estavam no backstage, assim. A Tina Turner olha, chama ele e fala, eu sou uma fã dele. Eu sou uma fã. Sabe quem que é esse cara? E aí ela começa a cantar a música Simple the Best, simplesmente o melhor. E aí foi um momento que foi muito falado também aqui no Brasil. Nossa. Imagina a Tina Turner. Percussão gigante, cara. Muito legal. E na sequência? Nossa, esse é um dos momentos que arrepiou, né, garoto? Esse é um dos momentos que arrepia. Zac, o que tava acontecendo aí? Nesse momento da Fórmula 1, 92, 93, a Williams estava voando muito na frente de todos os outros carros. Eles tinham feito uma tecnologia nova com câmbio semiautomático, a suspensão ativa, então tinha um monte de assistências eletrônicas no carro. As equipes chegaram nisso. Só que ainda a Williams era superior. Para o ano de 93, a FIA tirou essas assistências para nivelar todos os carros. Só que os carros foram feitos, em questão de potência, de aerodinâmica, para contar com aquelas assistências. Isso. E elas não existiam no ano de 94, que foi o ano que o Senna faleceu. E aí o Senna, no começo da temporada, se eu não me engano, Imola era a terceira corrida, que foi onde ele faleceu. Essa aí é uma entrevista da pré-temporada ou da primeira corrida. E aí a postura dele é assim: de início, os carros são um pouco mais instáveis, um pouco mais difíceis de guiar. Vocês vão ver vários carros rodando, vocês vão ver vários pilotos saindo da pista, e é mais emoção pro público. Pra gente é até o ponto que acontece alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, não é muito confortável. E ele fala Ótima atuação. Obrigado. E ele fala exatamente nesse tom. E a gente tira esse momento que ele fala, putz, aí não é confortável. E parecia que já era uma premonição dele falando o que ia acontecer. Sim. Basicamente isso. Imagina, e o Senna, que também preza muito pela segurança dos outros pilotos. Salvou a vida do Eric Comas. A gente viu que no dia do acidente dele, ele fez questão de ir até o acidente do Ratzenberg para ver como ele estava. Infelizmente ele faleceu. Falou sobre isso sobre o Barrichello. Ele foi até o hospital ver o Barrichello. O Barrichello ele bateu 220 km por hora, pelo amor de Deus, cara. Inclusive, um carro que não chega a isso. Impediram o Senna de ver o Barrichello. O Senna teve que pular o muro e disse que foi ver o Barrichello e viu.
E na própria série isso também não mostra, mas o Senna... É bem legal. o Senna invadiu. E a preocupação dele, né, com os pilotos, tipo, pro público é mais legal, mas pra gente, a gente é humano, a gente tá ali, né? Teve aquele diálogo com o Niki Lauda, grande Niki Lauda. Niki Lauda é um dos pilotos, assim, que eu tenho bastante carinho, assim, ele e o Lewis Hamilton. E o Senna, obviamente, né, porque senão eu nem estaria aqui. Exato. Mas ele conversando com o Niki Lauda sobre a preocupação dele com a segurança dos carros. O Niki, então, propôs a criação de a volta da Associação dos Pilotos. Da Associação de Pilotos, para falar sobre segurança e sobre outras coisas também. Ele aí então conversou com o Alan Prost, e o Alan Prost falou, tu deveria ser isso na série, né? Tu que deveria ser, sabe? Uhum. Então... E falando em Alan Prost... Nosso último fato que a gente acha que deveria estar na série. Olha o homem aí. O Prost, mais no futuro, depois do falecimento do Senna, ele comenta sobre como era de fato a relação dos dois. E por que a gente não vê o Prost como realmente essa pessoa terrível? Porque primeiro que eram duas pessoas tentando chegar no mesmo sonho de ser campeão mundial. Então não tem como a gente culpar o Prost por alguma coisa ou o Senna por outra. Não culpa o jogador, culpa o jogo. Exato, porque, cara, de verdade, teve momentos que o Prost foi muito duro com o Senna, mas, se a gente vê o que aconteceu no bicampeonato do Senna, que ele jogou o carro pra cima do Prost, independente se ele fosse estar ali ou não, porque ele sabia que se os dois saíssem, o Senna ia ser campeão. Sim. Então, assim, o Senna também não era muito flor que se cheire. Os dois tinham os motivos deles. E o Prost fala que teve 3 fases do relacionamento deles. Quando ele chegou na Fórmula 1, disse que o relacionamento dos dois era muito bom. Quando eles começaram a competir, eles brigaram várias vezes. E aí teve a 3ª fase, que foi quando o Prost se aposentou. Que a gente, depois daquele momento, a gente vê o Senna puxando ele pro pódio, e ele disse que no ano seguinte, em 94, quando o Prost daí começou a ser assessor de imprensa, ele disse que eles conversavam no telefone várias vezes, falavam sobre várias coisas, e ele disse que ele sentiu uma conexão muito forte com o Senna naquele ano, e que ele de fato conseguiu conhecer quem era o Senna de verdade. Imagina as histórias que eles trocaram por telefone. Olha que loucura. E aí e nesse momento ele tá falando da relação da 3ª fase. Olha o sorriso sincero que ele tá no rosto, sabe? Tipo, lembrando daquilo. Sorriso de saudade. Que massa, né, cara? Peso no coração. Exato, porque ou melhor, os dois faziam o outro ser melhor, ser um piloto melhor. Aquela rivalidade, mas que no fim fazia eles se puxarem mais, querer um tá vencendo o outro. Porque, cara, essa rivalidade, ela não nasceu entre os dois sozinha, sabe? Porque se não fosse... Se os dois se conhecessem, assim, aleatoriamente num bar da vida ou numa escola, sabe? Ou algo do tipo, eles seriam amigos, sabe? Fim. Exato. Agora, foi por causa da Fórmula 1 que criou essa rivalidade, porque os dois queriam ser campeões mundiais. Exatamente. Se não fosse por isso, eles seriam amigos. E não tem como achar um verdadeiro vilão. Lógico que a série vai tentar dar uma puxadinha ali pro Senna, pra ele ser um mocinho, mas... Na verdade, existem pessoas que a gente é herói, existem pessoas que a gente é vilão e todo mundo é assim. Indo pro nosso encerramento, uma breve palavrinha sobre... Voltando pros tempos atuais, pra nova era da Fórmula 1, saindo dos V8, dos V10, dos V12 e indo pros V6 híbrido, que doideira, né? A gente saiu do V12, do V12 naturalmente aspirado, turbo, que não sei o que, pro V6 híbrido. Exato. Que doideira, né? Lando Norris, nosso vencedor e campeão. Um homem aí, ó. Um homem aí, toma, vai tomando. O grande Norris. O grande Norris. O que você tem a comentar sobre o GP da semana passada, que foi o último da temporada, inclusive, Sim. que deu a vitória dos construtores, a vitória do campeonato dos construtores para a McLaren, que não acontecia desde 98? Desde 98. Desde 98. Exato. 26 anos atrás. Só tem uma coisa pra falar. Melhor, algumas coisas, mas um em especial. Baita GP, Norris ganhou a corrida, Max Verstappen é campeão dos pilotos, McLaren conseguiu se consolidar como campeã dos construtores e Charles Leclerc, largando de 19º, chegou em quarto? Em quarto? Em terceiro. Em terceiro. Eu sei onde você quer chegar. Lewis Hamilton, 14º? 16º. 16º. Chegou em quarto daí. Enfim, pessoal, olha de onde eles largaram e onde eles chegaram. E essa é a Ferrari de 2025.
Sem mais. Eu não vou falar nada. Esses são os 2 pilotos da Ferrari no próximo ano. É isso. E eles vão se brigar muito. Por quê? Isso. O Hamilton é piloto número 1 da Mercedes. Piloto número 1 da Fórmula 1. Da Fórmula 1. E o Leclerc é piloto número 1 da Ferrari. Ninguém quer ser o número 2. Como disse o Senna na série, né? O número 2 é o número 1 dos perdedores. Então, E aí? ninguém quer ser o O número 1 que dos vai perdedores. acontecer? Inclusive, há especulações, burburinhos, que o Senna decidiu entrar pra Ferrari porque esse era o grande sonho do Senna. Que o Hamilton decidiu entrar pra... Hamilton. Isso. O Exato. Hamilton queria entrar na Ferrari porque disso. O Senna recebe proposta da Ferrari pra pilotar em 93, só que ele não aceita porque a Ferrari não tinha como garantir um carro campeão. E aí ele tinha aquela história de se oferecer de graça pra Williams, mas acabou ficando na McLaren. E era o grande sonho dele, pilotar pela Ferrari. A Adriane Galisteu também fala que era um dos grandes 3 sonhos da vida dele, pilotar pra Ferrari, cara. E aí o Hamilton, que tem como sendo o grande ídolo, vai agora pilotar pela Ferrari. Imagina que gosto, tipo, cara, eu sou da Sem Ferrari. comentários. Porque Ferrari é Ferrari, Ferrari, mano. Não foi Ferrari em 2022, 2023, mas não vou comentar mais nada também. Mas a gente entende, eu entendi exatamente o que tu quis dizer. Ferrari é Ferrari, não tem jeito, é a grandíssima equipe. Tanto é que mito. quando as pessoas se referem à Fórmula 1, inclusive há alguns anos isso na verdade, né? Quando tava na escola, essas coisas, as pessoas não se referiam à Fórmula 1, e sim a Ferrari. Tipo, não, eu vi um carro de Fórmula 1. Não, eu vi uma Ferrari. Uhum. E quando eu era criança, eu já sabia bastante sobre carros, né? Quando eu era criança, né? Já era bem nerdolinha. Entusiasta desde pequeno. Entusiasta desde sempre. Entusiasta desde pequeno, eu ficava muito confuso quando as pessoas viravam pra mim e falavam, aqui ó, eu vi uma Ferrari, não sei o que. Daí eu ficava tipo, a pessoa me mostrava um Fórmula 1 de alguma outra equipe e ficava, mas isso não é uma Ferrari. Que legal, Sabe? cara. Eu só fui entender que as pessoas chamavam Ferrari, o Fórmula 1 de Ferrari depois de muito tempo. Ou seja, a Ferrari é a personificação de Fórmula 1. Cara, a Ferrari é o grande mito. Basicamente. Mas não só a movimentação a gente tem na Ferrari, mas tem uma historinha aí da Mercedes. Me conta essa história aí, cara. De Carlos Sainz. E aí? Carlos Sainz ia pra onde? Pra Williams. Pra Williams. Fim de pelotão. Vai mesmo? O Hamilton fez isso aqui, ó. Assento da Mercedes. Eu já dei spoiler. Assento da Mercedes. Tchau. Fica aí. Fiquem à vontade. E o Sainz? Eu sou Carlos Sainz. Basicamente isso. Smooth Operator. Basicamente isso. Então, há esse boato de que o Sainz está vindo para a Mercedes. Não há nenhuma confirmação, nenhuma foto do breaking da Fórmula 1, né? Escrito Carlos Sainz to join Mercedes-Benz. Não tem isso, mas a gente tem esse murmurinho. Inclusive, o Hamilton na Ferrari não teve nenhum murmurinho. Pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa, não teve outra. Só que assim, realmente se a gente parar pra pensar faz muito mais sentido, porque o Kimi Antonelli, que é um estreante, vai chegar na Mercedes, que isso? Tem como. A Chega grande na Mercedes cara. é melhor ele ir pra Williams. Tá louco? Né? Então faz muito mais sentido ele ir pra Williams, vai treinando lá, e o Carlos Sainz, que já é um piloto que tá acostumado a dirigir, a pilotar por grandes equipes, vai pra Mercedes, faz muito mais sentido. McLaren, da Mercedes. E é essa ideia que eles estão pensando aí. E quem trouxe esse burburinho foi a Mariana Becker, nossa nossa jornalista brasileira. Segundo beijo que eu dou pra Mariana Becker. Beijo, Mariana Becker. Beijo, Mariana Becker. Grande. Vai estar assistindo esse podcast. E caminhando para o nosso encerramento, foi uma ótima conversa, né? Foi. A gente falou sobre coisas que a gente tem uma paixão em comum, que é o cinema, série em geral e automobilismo. Ainda conseguimos dar uma pitadinha sobre o que aconteceu no fim da temporada da Fórmula 1. Você que já, igual eu disse na nossa chamada, você que já assistiu, tenho certeza que alguma coisa que você não sabia sobre a série ou sobre a história do Senna, e esperamos que você tenha adorado descobrir essas novidades essas novidades para você que só assistiu a série, que não chegou a pesquisar alguma coisa a mais. E se você ainda não assistiu, né? Esperamos que você vá assistir, porque é uma série sensacional, embora todo mundo já conheça a história, ainda há espaço para a gente se surpreender com ela, porque a maneira com que a série conta a história dele é espetacular, vale muito, muito a pena. E se você cresceu numa família de fãs
do Senna, como eu, acredito que a tua também, você vai se emocionar, fato. Isso se você já não era um fã do Senna na época em que ele estava vivo. Incrível. Pra mim é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui. Os que não ficaram perderam um podcast incrível. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.